Milena está perguntando o seguinte: o que é gordura trans e por que faz tanto mal para a saúde? É o seguinte, quando você pega uma gordura não saturada, a tendência dela é oxidar. Até com a luz tá na gôndola do supermercado, oxida ela. Ela fica rançosa. Você pode até não cheirar o ranço, mas ela ficou rançosa. Ela oxidou. Para ela não oxidar, o que se faz? Se coloca hidrogênio parcial, que chama, hidrogenação parcial. Aí ela deixa de ser insaturada e passa a ser trans. É aquele biscoito que você esqueceu no porta-luva do seu carro e tem um mano que está lá, um dia você acha ele vai estar pronto para comer igual ano passado. Ele não estragou em nada. É aquele hambúrguer que você colocou no porta-mala, no porta-luva do seu carro, que um ano depois está lá prontinho para você comer. Então, essas coisas, esses alimentos que não estragam, eles são muito perigosos, porque eles são formados de gordura trans. A gordura trans é o seguinte, ela é um antinutriente, ninguém usa ela no corpo. A analogia que eu vou dar para você é o seguinte: você pega uma pessoa que está respirando e você põe um campo de plástico no nariz dela, tampa. Ela vai parar de respirar. Como é que ela vai respirar pelo plástico? A célula, quando recebe a gordura trans, é como se ela fosse abafada por um plástico. Então, nada acontece. Então, ela é um antinutriente. Ela diminui os hormônios, ela aumenta o colesterol, por isso que ela é chamada um antinutriente. É muito problemático. Essa pergunta agora, doutor Laer, é do Clodoaldo, de Recife. Como podemos minimizar a poluição eletromagnética? Existe uma série de aparelhos para fazer isso, né? Você tem geralmente ligados a fios terras. Então, se você aterra um aparelho, aquela poluição eletromagnética vai para o fio terra. Aqui no Brasil, o fio terra é mais complicado que nos outros países. Você tem estruturas, por exemplo, que você coloca na sua cama e quando você deita lá e coloca os pés, tem um pequeno lençol feito de prata, de fios de prata, e aquilo é ligado no fio terra e descarrega. Tem aparelhos que você usa, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, tem aparelhos que você usa, por exemplo, no seu celular. Então, o iPhone, ele está desligado, claro, existe uma tecnologia canadense onde você coloca isso no iPhone, isso diminui, eu não vou dizer que bloqueia 100% a irradiação que sai daqui. E existe o aparelho que eu mencionei para vocês, que você liga na eletricidade, na tomada, e todo o relógio daquela casa que está conectado com aquela tomada vai se beneficiar, diminuindo, minimizando o efeito deletério da poluição eletromagnética. O Fernando Oliveira, de Nova York, está nos assistindo, ele pergunta o seguinte: qual é o ideal da atividade física? A Organização Mundial de Saúde determinou que você, para deixar de ser sedentário, você tem que dar, no mínimo, 10 mil passos por dia. Existe um aparelhinho que você compra na loja de esportes que custa R$35. Eles chamam pedômetro. Você pode comprar pedômetro até de $1.000. Mas você pode comprar pedômetros menos sofisticados que vai medir o número de passos. Você acorda, sai da cama, você coloca ele na cintura, cada vez que você der um passo, ele computa. No final do dia, você tira da cintura e olha. Se não tiver 10 mil passos naquele dia, você naquele dia é sedentário. Isso conscientiza a pessoa que ela tem que fazer mais atividade física. Eu não estou dizendo que ela precisa ir para a academia. Ela pode andar em volta da mesa de jantar, ela pode andar em volta da mesa do escritório, o médico pode andar em volta da mesa do consultório, contanto que você dê 10 mil passos. Para o carro um pouquinho mais longe, no estacionamento para andar, aproveita, sobe um lance de escada. Tudo isso, se você faz mais de 10 mil passos por dia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, você deixa de ser um sedentário. Todas as doenças crônicas têm uma certa correlação com o sedentarismo. Então, a pessoa sedentária, ela está mais predisposta a ficar doente. O sentar e levantar, para quem trabalha numa escrivaninha, também é importante? Também foi determinado que o mínimo que você tem que fazer é de 25 vezes. Se você trabalha sentado, você tem que levantar pelo menos 25 vezes por dia durante o trabalho. Se você trabalha em pé, você tem que sentar pelo menos 25 vezes.
Não é só levantar, é mudar de posição. Se você está em pé, senta. Se você está sentado, fica em pé. Então, é muito importante você fazer isso. E uma coisa é mais de... Você trabalha 8 horas, você imagina quantas vezes você tem que levantar 3 vezes por hora, média, para poder cumprir essa determinação da Organização Mundial de Saúde e da NASA. Esse trabalho foi feito também com a NASA. Os astronautas lá levavam em consideração isso aí. O Moacir, de Rondonópolis, pergunta o seguinte: como podemos distinguir se a dor sentida no estômago é por falta ou por excesso de ácido? Como eu disse, excesso de ácido é uma coisa muito rara. É a síndrome de Zollinger-Ellison, onde há um tumor de gastrina, que geralmente, às vezes, nem está no estômago, está no pâncreas, ele é microscópico, e a gastrina faz produzir o ácido urírico. A grande maioria de cada 100 pacientes, 99 ou mais, tem a deficiência de ácido urírico. A diferença se faz do seguinte modo: a dor do Zollinger-Ellison, que é a dor do paciente que tem muito ácido urírico, ela dói quando o estômago está vazio. E você come, ela melhora. A dor do que eu estou falando, que é a mais comum, e de cada 100, mais de 99 tem, cada 100 pessoas que sofrem, mais de 99 tem, é o contrário. A pessoa está bem, ela come, e aí, depois de comer, ela começa a ter dor no estômago e começa a ter azia. Eu agora pergunto, se você tem bastante ácido urírico, por que o seu ácido urírico não faz a digestão? Por que você está sentindo como se você tivesse engolido um boi? É o contrário. Quando você come e começa a ter dor, é porque está voltando comida. Está voltando comida, que no caso chama quimo. Está voltando quimo para o esôfago. Entendeu? Como o esôfago tem um pH sempre maior do que o estômago, quando um pH menor cai num pH maior, irrita. Então tem a irritação, que é o chamado refluxo esofágico. A Tânia está perguntando o seguinte: primeiramente, ela deseja boa noite ao Dr. Lair. Gostaria de saber se há algum limite para a suplementação diária com óleos naturais, como linhaça, cártamo, coco e óleo de peixe. A ingestão em excesso pode prejudicar o fígado? Claro que pode. Se você tomar água em excesso, toma um galão de água de hoje para amanhã que você vai para o hospital. Tudo em excesso prejudica, inclusive nutrientes. E esse é um problema muito sério que existe. Então, às vezes, você dá um nutriente que a paciente não está precisando. Então, na realidade, você está prejudicando a história. Qualquer coisa. Por exemplo, se você faz muito uso de ômega 3, a membrana da célula fica muito mole. Se você faz muito uso de ômega 6, ela fica muito dura. Você não quer ela nem mole desmanchando e nem rígida, como se fosse uma casa sem janela. Você quer um meio termo, por isso que existem as proporções. Certo? A Ilma pergunta o seguinte: posso substituir o açúcar pelo mel de abelha? Isso torna a minha alimentação mais saudável? Não, não torna. Não. O mel de abelha não é um alimento saudável. Ele tem muita frutose. Você comer mel de abelha uma vez por semana, 2 vezes por mês, não tem problema. Mas você ingerir ele diariamente, substituindo alguma coisa, eu não recomendo. Ele tem muita frutose. Eu sei que tem mel muito bons, mas muitos também estão contaminados com fungo. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, a geleia real tem um estudo muito interessante, que vale a pena eu falar aqui. Uma abelha operária, ela vive 5 semanas. Uma abelha rainha, ela vive 6 anos. Elas são irmãs gêmeas. Elas têm o mesmo genoma. Todas as abelhas fêmeas de uma colmeia têm o mesmo genoma. E a mesma genética. Uma vive 6 anos, a outra vive 5 semanas. Onde é que está a diferença? A diferença está que a abelha operária, ela consome geleia real só 5 dias na vida. Enquanto que a abelha rainha, ela consome geleia real a vida inteira. Eu não estou dizendo que isso corresponde para ser humano, tá bom? Eu estou dizendo para a abelha. Então, isso mostra o poder da epigenética. Eles têm o mesmo genoma, mas quando você dá para um grupo delas a vida inteira, alimentação
de geleia real, ela se torna, ela vive 60 vezes mais que a outra. 62 vezes. Bom?